taxa de ocupação estava em torno de 30%. A minha diária, eu percebi que tinha pessoas que eu cobrava muito barato, tinha pessoas que eu cobrava um pouco mais caro, mas aí eu não fechava a reserva. Eu não conseguia uma negociação legal porque eu não sabia qual era o meu valor. Depois que eu aprendi a calcular minha diária ideal, eu acabei aumentando o valor da minha diária, porque eu vi que aquele valor não estava muito no padrão, né? Porque eu agreguei valor também no meu negócio e a minha taxa de ocupação foi para em torno de Olá, pousadeiros! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma convidada aqui, mais uma das nossas mestres pousadeiras, a Cris. E o Ricardo também vai entrar aqui comigo. A Cris vai contar um pouquinho para vocês da experiência dela. Deixa eu pegar aqui o Ricardo. Aqui. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Nath, tudo bem? Oi, pousadeiros, como é que vocês estão? A Cris é mais uma das nossas alunas com casa de temporada. Então, se você tem casa de temporada aí, tá na dúvida se o nosso método que a gente fala por aqui vai servir para você, fica aqui com a gente que você vai aprender. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje. Dividir um pouco da sua história, contar um pouco da sua experiência com outros pousadeiros que estão aqui vendo a gente, outros proprietários de casa de temporada. Muito, muito obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço pelo convite, de compartilhar minha experiência aqui com vocês. Muito bom. Cris, e como eu sempre falo para todo mundo que é convidado por aqui, aproveita para se apresentar, fala um pouquinho da sua história, onde fica a sua casa de temporada. Pois então, eu me chamo Cristina, né? Eu sou da Bahia, embora atualmente eu não resido, né, na Bahia, mas a minha casa de temporada fica na Bahia também. Fica em Coroa Vermelha, lá no extremo sul da Bahia, né? Quem não conhece, fica próximo ali a Porto Seguro, que é muito famoso também. A minha casa fica na beira da praia, praticamente, né? Fica alguns metros, assim, 30 metros, né, de distância da praia. Então, a princípio, né, não era para ser uma casa de temporada, a gente construiu com o objetivo de retornarmos, eu e minha família, meu marido e meus filhos, de retornarmos para morar na Bahia. Porém, eu estou terminando minha graduação, né, nesse ano de enfermagem, e no início desse ano, a gente decidiu colocar a casa para disponibilizar para alugar, né? Assim, numa tentativa meio assim de supetão, por conta da insegurança, né, financeira. Na empresa que meu marido trabalha, houve muitos cortes, né? A pandemia causou essa insegurança em todo mundo. Então, a gente estava com a casa lá fechada, e aí a gente pensou, não, então vamos, né, ter uma reserva extra aqui, caso de uma emergência. E não foi nada assim muito bem pensado no início, mas com o tempo eu fui, né, surgindo a necessidade de montar um negócio mais estruturado, mais profissional. Então, no caso, você procurou um curso justamente para profissionalizar, né? Então, tipo, sair um pouco dessa questão de amadorismo, igual você falou, foi meio de surpresa essa decisão de ter começado a casa de temporada, e aí você viu essa necessidade e resolveu procurar a gente. Mas você tinha uma outra necessidade, alguma coisa assim que você já estava buscando antes de você conhecer a gente? Não. O maior motivo foi para me profissionalizar mesmo e me ajudar a entender desse negócio, que eu não tenho experiência nenhuma, eu estou me profissionalizando na área da saúde e de repente, né, surgiu essa necessidade de a gente ter um meio de hospedagem, de certa forma, né, um pouco relacionado à saúde também das pessoas, lazer, mas eu havia primeiramente comprado um curso para empreender, né? Empreender no marketing digital no início do ano. Era uma mentoria. Só que era bem amplo, porque era para muitos profissionais de várias áreas, né? E aí eu precisava de algo que fosse mais focado no meu negócio, né? Em questão de gestão, de marketing, de tudo, que eu não estava, assim,
tava flutuando, né? Tentando aprender ali tudo na raça. E como eu estava com pouco tempo também disponível, por conta da minha graduação, final de, né, de curso, TCC, família e tudo mais, então eu precisava de uma mentoria, de um curso que me desse o que eu precisava, né, essa profissionalização mais rápido possível e que eu pudesse tocar esse negócio também. E aí eu depois entrei em contato, não sei como, o Instagram, né, tem essas coisas, né? Você tá com a necessidade, de repente manda, assim, os conteúdos aleatórios justamente porque você precisa. De repente, né, Ricardo? A De galera acha que é repente, de sim, repente, né? Eu não tenho nada a ver com isso. O Ricardo tem nada a ver com isso não, viu? Tá falando Aí com o culpado aí, ó. Eu fui entender depois, né, que o negócio não era assim, nada mágico. Mas enfim, foi muito bom para mim, me ajudou, né? E era justamente o que eu precisava. Interessante você falar isso, porque igual eu vejo muito, principalmente a galera que tem casa de temporada ou então que está querendo começar uma casa de temporada, eles assumirem que é muito fácil gerenciar, que é muito fácil criar essa casa de temporada, que é muito fácil arrumar cliente. Poxa, não, eu tenho uma casa bonita na praia, eu vou conseguir vender, eu vou conseguir fazer funcionar, beleza. E eu vejo que você também foi meio por esse lado. Só que você começou a notar essa necessidade, vamos dizer assim, essa demanda por ter esse conhecimento e profissionalizar o teu negócio. Então, igual você comentou aí, apareceu um anúncio milagroso no Instagram, não faço nem ideia de como que esse anúncio apareceu, tá? Mas o que acontece? Ela achou a solução, né? Justamente um curso onde a gente fala muito sobre pousada, né, Nath? E Exato. até tô fazendo essa pergunta pra galera, né? Poxa, por que você decidiu entrar num curso que teoricamente era para pousada, né? A galera sempre acha que tem muita diferença entre casa de temporada e pousada, mas como que foi isso para você? Pois é. Eu via muitos também com pousada, hotel, teve um outro até anteriormente que quase eu comprei, só que eu não me sentia assim, falei, poxa, será que vai ser bom para mim? Porque o meu é casa de temporada, então é um negócio pequeno, eu estou começando do zero, eu preciso de informações mais básicas, que para um hotel, ou um hotel, uma pousada, essas informações já são muito, né, supérfluas. Mas era o que eu precisava no momento. Aí quando eu vi um anúncio da Nath, que era para casa de temporada, era hostel, era para pessoas que nem tinha ainda nenhum negócio, que ainda estava pensando, eu falei, esse é para mim, porque é justamente o que eu quero, né? É algo que seja voltado para minha necessidade, que seja do início, que me ajude a montar o meu plano de negócios, que me ajude a estratégia de marketing, né? E aí foi que me atraiu. Eu falei, não, é isso, meu marido, tem certeza? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo. Olha, pensa bem, não é melhor deixar para depois? Eu falei, não, é isso, não vou deixar passar essa oportunidade. A gente nunca sabe quando vai aparecer de Legal. novo, né, Cris? Exatamente. Não, e uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui, o pessoal fica nessa, ai, poxa, mas fala para pousada e casa de temporada. No final, a casa de temporada é uma pousada numa escala menor ainda. Então, no caso, menor ainda, mas no final, os processos, as políticas, tudo é muito adaptável e tudo é muito parecido. Então, quando você conhece as bases, que é o que a gente ensina, você consegue aplicar facilmente dentro do seu pequeno negócio, independentemente de quantos quartos ou quantas casas você tenha. Você tem uma casa ou você tem mais casas, Cristina? Então, antes eu estava com uma casa, que era só a minha casa. Depois eu me senti segura para assumir a responsabilidade de gerir mais 2 casas, que são as casas do meu pai. Aí porque assim, as casas são bem localizadas, meus pais estavam alugando mensal, mas eles estavam tendo muito problema com aluguel atrasado, com deterioração da casa, as pessoas não cuidavam. Aí eles já estavam muito chateados, né? Eu falei, pai, sinceramente é um desperdício você deixar essas casas aqui, né, tá sendo deteriorada desse jeito, nessa localização, e eu vendo o potencial delas e vendo o que eu estava aprendendo, né, que poderia melhorar a renda, né, nossa. Então eu falei, não, deixa eu assumir que eu tô estudando para isso, o negócio vai dar certo, então deixa comigo. Aí eu assumi as 2 casas deles também.
Olha que legal. Chamou Você a começou com responsabilidade, uma. né? É, muito bom isso, né? Olha a autoconfiança, hein, Cris? Você começou com uma, fez o curso, agora você já está com 3 casas para administrar. Muito, E muito ainda, bacana. e ainda eu precisava, aí foi em junho, não, em julho, né, que eu tive férias, aí eu fui para lá, para Coroa Vermelha, para estruturar as casas, mobiliar, deixar tudo, né, arrumadinha, porque no início, quando eu comecei o negócio, eu não pensava que a casa tinha que estar, né, bem arrumadinha, que tem que dar. Não, eu falava, eu tenho uma casa aqui, então era uma coisa meio assim, não vou ter. Ah, tô com a casa aqui, a pessoa que, ela que se vira. Mais ou menos assim. Mas aí eu tive que mudar a minha mentalidade e a mentalidade dos meus pais também. E o interessante é que eu percebi que os meus concorrentes lá na região não têm essa mentalidade, né? De você deixar a casa o mais apresentável possível, mais confortável possível, tudo assim que você puder fazer de bom para receber o hóspede, né? Tudo que você puder fazer para deixar a pessoa satisfeita, feliz, confortável, enfim, tudo isso a gente precisa fazer, né? Porque você vai hospedar pessoas, né? Faz parte do sonho de pessoas. Tem muitas pessoas que eu tenho hospedado que nunca foi no mar, que não conhece, né, o mar e vai viajar com a família e vai viajar porque recuperou de uma doença. Então você, de certa forma, você está fazendo parte de um sonho de alguém, né? E tem que ter um cuidado com isso. Então eu aprendi também, né, no DPR que é preciso, sim, ter muito cuidado com a minha hospedagem para poder hospedar essas pessoas. Legal, Olha que né? legal. Tive que trabalhar tudo isso, né, com meus pais e tive que estruturar a casa nas férias. E aí, antes mesmo delas ficarem prontas, eu já tinha alugado elas para Réveillon, para o janeiro e para fevereiro. Elas já estão alugadas. Nossa, Mesmo do ano antes. que vem. Você tá Do falando ano isso, que do vem. ano que vem. Isso. Caramba! Caramba. Do ano que vem. Colocando em um anúncio que eu fiz, até que o Ricardo havia instruído, né? Falei, eu vou fazer esse anúncio aqui, mas não dava nada. Foi até um story para incentivar a pessoa a marcar a viagem, a reserva, né, para o Réveillon. E a partir desse anúncio, eu aluguei para o mês, para janeiro e fevereiro todo. Isso aí Uau! foi o anúncio que a gente falou na aula ao vivo? Foi na aula ao vivo. Ah, tô lembrado desse anúncio aí. Esse anúncio é matador, inclusive, muito bom. E deixa eu só fazer uma pergunta, assim, tipo uma curiosidade, né? A galera deve estar, até inclusive eles devem estar se perguntando, né? Porque você já está com venda, tipo, até para o ano que vem. Então quer dizer que você aumentou bastante a questão de quantidade de valor entrando, né? Principalmente agora, setembro já tenho venda para fevereiro, por exemplo. Muito bom. Mas como que era antes essa questão das vendas? Como que estava essa questão de taxa de ocupação antes? Então, antes eu estava numa insegurança muito grande do valor da minha diária, né? Então, quando a Nath falou de uma planilha poderosa aí que ela tem, que nos ajuda a calcular essas diárias, né? Foi um outro fator também que me motivou a comprar o curso. E aí eu tinha muita insegurança, porque eu não sabia calcular meus custos, tinha custos que eu nem sabia que eu tinha esses custos, né? Que eu percebi no curso. Então eu ficava muito insegura em calcular um valor, de ficar muito alto, de ficar muito baixo, ter prejuízo. Mas a minha taxa de ocupação estava em torno de 30%, né? A minha diária, eu percebi que tinha pessoas que eu cobrava muito barato, tinha pessoas que eu cobrava um pouco mais caro, mas aí eu não fechava a reserva. E aí eu não insisti, não é que não insistia, mas eu não conseguia uma negociação legal porque eu não sabia qual era o meu valor. Depois que eu aprendi a planilha, eu aprendi a calcular a minha diária ideal, eu acabei aumentando o valor da minha diária, né, porque eu vi que aquele valor não estava muito no padrão, né, porque eu agreguei valor também no meu negócio, e a minha taxa de ocupação foi para em torno de 50%. Então Só que subiu a minha meta, de 30 para 50. Exatamente, de 30 para 50.
Tá. Mas a minha meta é chegar até os 70%, é um pouquinho mais alto, mas eu preciso ficar mais segura de estar lá para quando essa taxa subir mais ainda. Porque administrar um negócio assim à distância, logo do início, eu tenho uma equipe que assim, que não tem muito ainda experiência também, né? E a experiência que eles estão tendo é agora, junto comigo também. Então, Tá em treinamento, né? Tá em treinamento. Aí eu fico com medo, né, de botar muita gente. E uma questão que vocês falam, né? É melhor trabalhar com uma taxa de segurança de 40%, 50%, que você tem um controle, do que aumentar essa taxa e depois sair tudo do controle e depois ter um efeito contrário ao seu propósito. Daí eu tento manter a taxa de 50%. Só janeiro e fevereiro que eu aumentei a taxa, porque eu vou estar lá, né? Uhum. E também a demanda já está grande, né? Com os seus anúncios aí que você fez para o Réveillon, tá todo mundo querendo reservar. Tem aumentado muito a procura, né? O que me incomodava antes, ao falar de valor, de diária e tudo, agora tá suave, tá perfeito, né? Eu sei, eu não preciso ficar preocupada com o meu concorrente, com hotéis, com outras pousadas que tem os valores mais diferentes, porque geralmente eu falo quando eles me mandam, né, um valor lá, a mesma quantidade de dias, só que um valor mais barato de um hotel. Aí eu já sei fazer uma contra-argumentação, né? Tá, meu negócio é diferente, negociar. eu coloco meus diferenciais. E tudo isso eu aprendi no DPR, de poder valorizar meus diferenciais, de valorizar meu negócio e ter segurança daquilo que eu estou vendendo. Ah, que massa. Até queria chamar a atenção aqui, porque no caso ela falou que saiu de 30% de taxa de ocupação para 50%. E pode ser que tenha aí os gananciosos, a galera que acha que 20% não é tanta coisa assim. Eu sei que é um número expressivo, 20% a mais de taxa de ocupação é muito bom, principalmente em questão de dinheiro no bolso, mas eu tenho que lembrar vocês que ela aumentou o valor da diária. Então, por exemplo, eu lembro que rolou um vídeo, que até inclusive a gente passou esse vídeo ontem na aula, né, Nath? E nesse vídeo falava que você tinha a diária de R$89, era isso mesmo? Era. Eu anunciava por R$89, era assim. Só que eu não sabia depois calcular se a pessoa falava, para tipo 8 pessoas, 10 pessoas, mais diárias. Aí eu ficava, e agora? Como é que eu faço? E aí nessas questões mais particulares, mas a minha diária não passava de R$150 para mais pessoas, para mais dias, ou menos pessoas, eu ficava muito insegura, né? Daí eu anunciava por 89. Mas, assim, e hoje em dia tá quanto, assim, só pra galera ter uma ideia de quanto subiu? Então, na casa que eu anunciava de 89, hoje a diária ela tá de 340 a diária. Nossa! Então a gente tem que fazer umas contas aí, ó. Então, peraí, pensa foi comigo. 4 vezes, é isso? Era isso. Quase 4 vezes. Caramba, Cris. Ao mesmo tempo que aumentou a taxa de ocupação ainda, né? Então tem mais gente chegando, pagando muito mais. Sim. Poxa vida, que top. Exatamente. O que você pensa quando você lembra dos R$89, Cris? Assim, o bom é que eu não tava nessa dúvida há muito tempo, né? Foram alguns meses. Foram alguns meses só. Foi. Mas quando eu lembro, falei, realmente eu precisava muito de uma mentoria, de alguém que me ajudasse, porque senão eu estava trabalhando. Teve diários que eu vi que eu paguei para trabalhar. Exato. Eu paguei para trabalhar. E isso eu nem comento muito aqui, porque não sai muito de mim. Pra ninguém achar ruim, né? Eu tive que pagar para trabalhar e sem saber, né? Mas nossa, foi muito difícil ver a realidade, sim. Caramba. Cris, acho que assim, mesmo que você tivesse 100% de taxa de ocupação, com esse valor de diária, muito provavelmente você ia continuar pagando para trabalhar. Então, assim, quando a gente, igual você comentou, você sabe agora o seu valor. Além de você saber o seu valor, né, os números para você cobrar o cliente, o hóspede, você consegue passar esse valor para ele. Ele consegue entender que agora vale
realmente ele ficar na sua casa por esse valor. Até aqui tem um pessoal perguntando, esse valor era por pessoa, era o valor da casa? Nem você sabia muito bem, né, Cris, no final? Então, quando eu cobrava 89, eu cobrava 89 o casal, só que aí a quantidade de pessoas eu diminuía. Às vezes eu cobrava R$ 15 por pessoa, sabe? Era R$ 20 por pessoa. Só que agora esse valor eu cobro a diária até 8 pessoas. Se a pessoa for mais gente, aí eu cobro R$ 100 a mais por pessoa. Entendi. Então, ainda além desse valor, ainda tem tipo, para adicionar, né? Então, tem os adicionais. Isso, tem os adicionais. Olha só. Entendi. Agora com certeza funciona muito melhor, né? Porque agora é com base realista, né? Dentro dos custos, dentro realmente do valor que você tem de hospedagem. Igual você comentou, poxa, cobrar R$ 89 para um casal é um negócio assim, tipo, complicadíssimo. Como que você vai ter lucro com R$ 89, né? Não. E aí eu não hospedava somente, vinha poucas pessoas para mim com casais, geralmente famílias, né, de 4 pessoas, 5 pessoas. Daí aí ficava nesses R$ 150 a diária, né? E se fosse 8 pessoas, pagava esse mesmo valor, né, 150. Mas aí ficava muito assim apertado. Caramba, eu tenho que vender bastante aqui para conseguir algum dinheiro, né? Porque eu não estava tirando nada para mim. E tudo que eu recebia, reinvestia, mas nem para isso estava conseguindo, né? Ter um reinvestimento assim, mais bom. Para vocês verem, gente, não é diária barata que lota a pousada, né? Ou a casa de temporada. A Cris é prova disso. Ela tinha uma diária super barata na casa dela, da frente da praia, né, Cris? Ela fica na frente da praia. Ela só não fica na frente porque tem barracas, né, de praia que mas na linha de praia. É na linha de praia. Imagina só, você estava cobrando esse valor e mesmo assim você tinha uma taxa de ocupação de 30%, que é uma taxa de ocupação bem mediana para um imóvel do padrão que você tem. Então, assim, tá vendo, gente? Não é o valor da diária barato que vai fazer sua pousada vender mais. E a Cris é prova disso. Cobrar barato não vai lotar a casa de temporada, não vai lotar a pousada de vocês, e a própria Cristina está aqui para falar que não é assim que funciona. Veja bem, ela saiu de 30%, cobrando pouco, né? Então, em torno ali de 89 até 150, com 30%, e ainda não conseguia fazer essas vendas aumentarem, mesmo o valor sendo baixinho, né? Então, isso tem muito mais a ver com a forma como você vê o teu negócio, como você vende o teu negócio. Uma das coisas que ela estava falando aqui que é muito importante é essa questão de saber negociar, saber tirar essas objeções, essas inseguranças dos hóspedes, porque isso fecha muito mais reserva do que necessariamente o preço que você está cobrando. Quando você sabe convencer a pessoa de que o valor que você cobra é suficiente para que ela aproveite, para que ela tenha uma experiência, faça parte realmente da experiência da pessoa, ela vai pagar. Agora, quando você cobra barato e mesmo você não sabe convencer desse valor, mesmo assim a pessoa ainda vai falar que está caro. Mesmo assim a pessoa ainda vai achar um problema, vai achar uma dor de cabeça para não entrar com você. Então essa questão do convencimento, ela realmente é responsável por trazer hóspedes do que o preço. Isso com certeza. Exatamente. Até minha mentora do curso anterior que eu tinha comprado, ela, gente, mas era para você estar rachando de vender, o que está acontecendo? Aí o que estava para mim, né, saber qual era o meu valor. Olha isso. Marketing de estratégias para o meu negócio, né, focadas no meu negócio. Por isso que não é só marketing, né, Cris? É um combo mesmo, é você saber o seu valor, saber cobrar o seu valor e, lógico, conseguir vender também, igual você está fazendo agora. Você tem seus anúncios, você vende por esses anúncios. Uma pergunta, você usa as OTAs também? Você tem algumas reservas que vêm por lá? Então, eu estou na temporada livre na Booking. Mas eu só tive 2 reservas pela Booking, mas uma que foi um erro lá, que aconteceu que não deu certo, teve um cancelamento. E a outra, o cliente fez reserva direta. Então,
Na Book eu quase não, nenhuma OTA, nem eu não tenho muito retorno, assim, muitas vendas deles, né? Eu faço mais vendas diretas, eu anuncio muito no Face, no LX, que eu tive bastante procuras também, né? E Legal. aí depois do DPR começou a surgir vendas no Instagram, porque eu também nunca tinha vendido pelo Instagram. Aí eu vi que começou a fazer efeito, né, as estratégias de marketing nas redes sociais, assim, do Instagram, porque eu já estava desanimada com o Instagram. E aí começou a surgir também reservas pelo Instagram. E Olha que assim, legal. você comentou que você está fazendo anúncios, que você vende também em questão das redes sociais. E quem que faz esse marketing? É você mesmo? Você tem uma pessoa? Como que funciona? Então, sou eu mesma. Eu mesma faço. Eu ando, né, assim, corrido com o tempo, né, para tentar postar todo dia e estudar bastante. Ainda nem terminei de assistir todas as aulas do curso, mas todas as que eu assisto eu coloco em prática e vou aprendendo todo dia um pouco. E eu mesma que faço os anúncios e eu fico insegura de deixar na mão de alguém, né, porque a gente tem que treinar, tem que deixar a pessoa bem a par de como a gente quer, de como tem que ser feito. E eu ainda estou sendo treinada, então não me sinto segura ainda de treinar alguém para isso. Olha que interessante, ela vai bem pelo contrário do que é a maior parte da mentalidade do pessoal. Eles acham assim, poxa, eu ainda não sei, então eu vou passar para outra pessoa fazer. E no caso da Cristina é o contrário, ela mesma fala assim, poxa, se nem eu estou treinada ainda, negativo, vou eu fazer aqui, vou aprender, vou entender sobre o meu marketing, e isso, na minha opinião, é um dos fatores que te faz ter resultado com rede social, um anúncio. O fato de você, dona das casas de temporada, tem uma visão diferente sobre o negócio, fazer esse marketing, você consegue esse convencimento muito melhor do que, por exemplo, uma agência. Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo. Tá aqui a Cristina que não vai deixar eu mentir, eu falo isso nas aulas direto, que a visão do pousadeiro, ela vai além do que a visão de uma agência de marketing, vai além do que o cara que é social media, porque você conhece o teu hóspede muito mais íntimo do que eles vão conhecer. Então, isso é muito, muito legal, muito importante, inclusive. É isso mesmo. Aí eu fico muito segura. E aí eu também estou aprendendo a conhecer o meu hóspede-alvo, né? Como diz a Nath, meu hóspede-alvo, estamos assim em conhecimento um ao outro, né? Daí eu fico sentindo quais as postagens que dão mais, né, curtidas, que converte em reservas. E isso vai me deixando mais segura em produzir que tipo de conteúdo eu posso produzir mais, né, para poder, né, adquirir essas reservas e qual é a necessidade do público. Então eu fico sensível a todas essas coisas, porque no fim das contas, quando eu parto para negociação, eu sei o que foi que chamou a atenção daquela pessoa, né? E aí eu posso usar em outros anúncios futuramente. Tipo, você Muito sabe o que bom. te chama atenção para poder atrair esse público, para poder convencer eles também, né? É um ajuste Isso. aí de narrativa, de conversa que é muito legal. Exato. Ontem mesmo eu fiz uma postagem assim para conhecer o público-alvo. Você já teve a experiência de hospedar numa casa de temporada? Eu achava que muita gente já tivesse, né? E 86% das pessoas disseram que não, que nunca tinha Olha. hospedado. Olha só. Que coisa curiosa. Então já sei o que eu vou fazer. Agora, olha lá, daí vem as ideias de conteúdo, muitas coisas para postar, anúncios novos para fazer. Gente, é isso mesmo, é só você estando ali, conversando com o seu hóspede, usando as redes sociais, aproveitando tudo, né, o que você pode ter junto dessa máquina de você conhecer as pessoas que é o seu celular hoje, só assim você vai poder oferecer mais o que ele quer, conseguir se comunicar melhor com ele e encontrar ele. Esse é o único jeito de encontrar o hóspede-alvo, né, Cris? Não é só, eu quero aquela pessoa e pedir para o céu para ela cair. Não é assim. Você tem que trabalhar, ir atrás, comunicar. Muito bem. Tem, sim. E aí eu tinha muito. No início eu não sabia exatamente quem que eu ia hospedar, né? No curso eu aprendi que a gente tem que fazer um nicho, né? Restringir, não no sentido de poucas pessoas, mas de que grupos de pessoas que eu quero
né, hospedar? Quem? Aí eu entendi, né, que meu hóspede-alvo são famílias grandes e pequenas, porque agora eu tenho casa grande, eu tenho uma casa pequena para casal, aí sim ele vai pagar um pouco mais barato, né? A minha diária fica em torno de 219, no caso a casa menor, que só tem um quarto. Porque tem pessoas que. Eu ia alugar uma casa grande, com 3 quartos, suíte, tudo, para um casal, que aí ia ficar pouco tempo, né? Para eu não era muito negócio. Então foi aí que me motivou também a alugar, a gerir a casa dos meus pais. Casa menor, eu posso hospedar famílias grandes e pequenas. E então, isso aí me fez ver essas diferentes necessidades. Porque antes eu não tinha necessidade de hospedar casal, mas com os anúncios e tal, foi a procura de casal muito grande. E aí eu tenho, né, tenho famílias grandes e famílias pequenas. Eu descobri qual é, mas são famílias. Todas assim, famílias. Legal. Muito bom. E uma coisa até, Cris, que eu até ouvi um comentário aqui, alguém perguntando, e isso que você fala faz total sentido. Tem muita gente que cobra um preço por pessoa. Então fala, então na minha casa aqui eu vou cobrar, que nem tinha até aqui, R$ 80 por pessoa. Cabe até 11 pessoas. Ok, mas se você tem uma casa grande que cabe 11 pessoas, você vai cobrar R$ 160 para 2 pessoas estarem lá dentro? Tem certeza que isso vale a pena? Será que você está fazendo a conta correta aí na sua pousada, na sua casa de temporada? Muito provavelmente essa não é a maneira certa de fazer, né, Cris? Porque uma casa grande, você tem espaço, lógico, se quer ficar um casal, tudo bem. Mas a melhor maneira é como você mesmo falou, eu cobro esse valor até tantas pessoas. A partir de um tal número de pessoas, você vai cobrando extra. E essa é a maneira certa de pensar. Porque senão você acaba perdendo dinheiro alugando essa casa para um grupo muito pequeno, sendo que você podia estar alugando para grupos muito maiores e ganhando bem mais. Exatamente, porque grupos maiores eu ganho mais e eles acabam pagando menos, né? Porque eles vão dividir entre eles, fica bem baratinho. Para mim fica ótimo também. E tá certinho. Então, no final, assim, você consegue também nichar a sua casa para isso. Agora você tem outras casas para, né, direcionar melhor ainda, que aí você não perde nenhum público-alvo nessa questão, nenhuma quantidade, né, de pessoas que viajam em conjunto. Mas dessa maneira que você está fazendo, tá certinho. Um preço mínimo e depois cobrando por pessoa extra. Exato, porque aí eu vou ter que me preocupar. E as pessoas falam, olha, mas a casa, eu sou bem sincera, assim, né? Eu falo, olha, a casa acomoda até 8 pessoas, com cama e tudo para 8 pessoas. Ah, não, mas vai um casal de amigo que ir também. Eu falei, então vai ser R$ 100 por pessoa. Tá, mas e aí eu vou disponibilizar colchões avulsos e aí vocês se organizam do jeito que vocês, né? Mas já explico que vai ser colchão, eles vão ficar, né, junto com os outros, nos outros quartos. E aí eles acham o máximo, não sei, só do fato de estar junto ali com mais outras pessoas da família ou dos amigos, eles acham o máximo. Agora mesmo, só para você ter ideia, eu aluguei por Réveillon, a pessoa vai ficar somente 2 dias. Eu aluguei para 13 pessoas, mas a diária eu cobrei R$ 440. Eu fui fazer a porcentagem, né? Qual foi a minha porcentagem? Foi 124% a mais do que eu cobrava antes. Aí eu fiquei assim impressionada, caramba, que evolução que eu consegui, porque é uma alta temporada, o pessoal pagou assim, tranquilamente, só ficaram inseguros quanto à existência da casa, mesmo tendo o Instagram, o pessoal ainda fica, né, fazer essas transações por internet, tudo, mas a pessoa foi lá, olhou a casa, gostou, beleza, te pagou na hora, assim. Muito bom, né? Dinheiro que entra na hora, assim, chega a deixar a gente até contente, né? Foi. Eu fiquei bastante empolgada nesse dia. Isso é muito bom. Muito eu tenho 2 perguntas aí, bem curiosas, para começar. Uma que eu estou fazendo para todos os alunos que estão vindo aqui.
é um pouco em relação à entrada no curso, tá? Igual você comentou que tem o esposo também. Então, quando você descobriu o valor e pensou assim, pô, é um curso que fala de pousada, eu tô começando, igual você comentou que você estava começando muito do zero, e como que foi essa questão de decidir a entrar? Isso te impediu? Às vezes o marido pode ter falado que era um curso que poderia ser caro ou não. Como que foi essa experiência para você entrar? Então, eu consegui convencê-lo, né? Mas foi caro. Ele falou, porque ele não entende, né, do que se trata, não estava conectado comigo no negócio, né? Ele me apoia em tudo o que eu precisar. Mas para estudar o negócio mesmo, eu estou fazendo assim praticamente sozinha. Uhum. Então, o mais difícil foi convencê-lo de que realmente era o que eu precisava. Daí, em questão do valor, eu falei para ele, olha, em uma reserva, 2 reservas no máximo, dependendo da quantidade de dias, eu consigo pagar o curso. E isso vai me render muito mais reservas, né? Eu expus para ele a minha dificuldade, expus qual eram as minhas necessidades, né, de calcular a diária. Também estava com dificuldade no marketing, porque eu não era muito adepta a redes sociais. Eu tive que aprender isso esse ano, né? Mexer no Instagram, no Facebook. Foi assim, para quem não estava, né, atualizado com todas essas ferramentas e ter que aprender tudo de uma vez, foi bem difícil. E se eu tivesse só disponível para isso, era mais fácil, mas tinha outras coisas que demandavam a minha atenção. E também na questão da gestão, né? Eu precisava aprender a gerir o negócio, porque se você não sabe gerir o negócio, você acaba o negócio não dando certo, né? E eu queria muito que o negócio desse certo. Então, eu falei com ele dessas minhas dificuldades. E o curso, né, ia me ajudar muito nisso. E aí ele, então tá certo. Aí a Nath, né, tem um desconto, né? Também tem a questão de parcelar. Eu falei, bom, beleza, então vai dar pra gente fazer. Com duas reservas a gente consegue pagar isso aí. Daí ele me apoiou. Foi assim, se fosse sozinha era mais difícil, mas eu tive o apoio dele, então isso me ajudou bastante. Na verdade, você conquistou o apoio dele, né, convencendo ali da necessidade. Porque uma coisa que é legal, que a Cristina falou aqui, é literalmente isso. Muita gente vê o valor, o preço das coisas e fala assim, cara, eu não tenho condição, eu não vou entrar. E muitas vezes não se dispõe a entender o que isso significa para o negócio. Pegando aqui até a própria frase que a Cristina falou. Ela dividiu o curso, então acredito que você deva ter dividido umas 10 vezes, por aí? Então, meu marido acabou me dando o curso, me dando não, né? Pagando à vista pra gente conseguir o desconto. Aí eu legal. pegar mais rápido. Boa. Mas beleza, vamos dizer assim, no caso tem essa opção, então, entrei no caso, quando ela entrou na turma, tinha um desconto, né? A gente não tem mais essa política do desconto, mas, enfim, tem a questão do parcelamento em 10 vezes sem juros. Você divide o valor do curso em 10 vezes. E, literalmente, cara, eu aprendi a fazer um anúncio. Vamos pegar aí como exemplo esse anúncio do Réveillon que a Cristina pegou da aula ao vivo, aplicou e lotou praticamente a pousada aí para janeiro, para fevereiro, para dezembro. Acredito que tenha vendido bastante também. Só com o que ela fez nisso aí, ela pagou várias prestações desse curso. E o conhecimento em fazer... né? Ou o curso todo, né? E esse conhecimento não vai desaparecer. Esse conhecimento não vai sumir. Então, tipo, eu faço um anúncio, paguei essa prestação, paguei, às vezes, o valor do curso total, e mesmo assim, nos próximos meses, eu vou anunciar e eu vou vender mais, eu vou aumentar essa taxa, igual no caso da Cristina, aumentou também o valor da reserva direto, né? Então, o dinheiro que está entrando é muito maior agora. E muitas vezes a galera só vê o preço. Poxa, não, mas é que o preço isso. Mas é porque o preço aquilo. Só que você não consegue traduzir para dentro do teu negócio o que isso vai significar para você depois. Cara, eu não tinha esse conhecimento de marketing. A própria Cristina falou, não usava as redes sociais, não fazia anúncios. Era algo que estava ali, que ela podia estar se beneficiando, estar conseguindo reserva, estar conseguindo um dinheiro dali, e ela não tinha esse conhecimento. Mas entrar no curso, conseguir adquirir esse conhecimento, fez com que
transformasse a casa de temporada, transformasse a hospedagem, justamente porque esse conhecimento não vai desaparecer. Independente se ela fez isso uma vez, funcionou, ela vai fazer de novo, porque ela sabe que isso aqui... Vou até perguntar, foi difícil fazer o anúncio? Não, eu achei que não ia render assim, mas foi muito fácil, foi um anúncio muito simples. Então, ó, uma coisa simples muitas vezes que está fora do radar do pessoal, que vocês não aprenderam a fazer, que vocês ainda não acham, né, que vai funcionar. Poxa, parece um negócio tão bobo, mas, poxa, deu resultado. Então, esses detalhezinhos importantes fazem que o preço que você paga, ele vai sumir dentro do tanto benefício e tanto dinheiro que vai entrar depois, né, com o que você vai aplicar. Isso é muito, muito legal. E eu paguei à vista porque eu tive ajuda, né, o apoio para fazer isso. Mas se eu tivesse sozinha nisso, eu ia comprar parcelado do mesmo jeito, eu ia comprar. Ia dar um jeito. Ia dar um jeito, ia comprar parcelado. Porque assim, a gente tem que ver como um investimento, né? Não é uma despesa, é um investimento. E no conhecimento, e o conhecimento te liberta. Conhecimento, eu costumo dizer que liberta a gente, né? E o anúncio, para você ter ideia, foi apenas uma pergunta que eu lembro que você falava, ó, você já falou para o seu público que você já está com reserva disponível? Né? Eles sabem, talvez não sabem, talvez você pensa que eles sabem, mas não sabe, né? Então eu só fiz uma enquete, assim, reservas disponíveis para Réveillon, você já garante a sua reserva. Pronto, de repente, 3, 4 famílias começaram a reservar, porque já queria garantir a reserva, né? E eles estavam esperando para talvez fazer próximo no final do ano, quando que não tinha mais, né, disponibilidade. Legal. Eu acho que o bacana também com relação ao pagamento, que às vezes a gente olha, fala, poxa, mas agora eu não tenho dinheiro. Então você não consegue enxergar que você vai ter dinheiro ao longo dos meses com o que você vai aprender. Então, como a Cris falou, ok, ela conseguiu pagar à vista ali, mas você pode pagar parcelado. E aí todo mês, aquela parcela, você vai fazer assim, ó, facinho com os conhecimentos que você vai aprender. E o conhecimento, eu até postei isso hoje, é a única coisa que a gente não paga imposto, né? Então... gente, tem que aproveitar e conseguir, né, colocar conhecimento para dentro de você, para você poder fazer esse conhecimento, multiplicar suas vendas, multiplicar os seus lucros e assim você conseguir investir cada vez mais em conhecimento. Só para mim ter uma ideia, qual foi a turma que você entrou, Cris? Foi a turma 12. Turma 12 foi em maio. Junho, isso aí, junho. Beleza. Então a gente está falando aí de 3, 4 meses. Agosto, setembro. 3 meses. 3 meses, né? Ainda 3 meses. Caramba, então quer dizer que em 3, 4 meses você conseguiu fazer toda essa transformação dentro do teu negócio. Desde de ter esse autoconhecimento, ter essa suficiência, no caso, começou com 1, dentro de 3, 4 meses agora já está gerenciando 3, já conseguiu vender até para o ano que vem. E uma coisa que eu queria perguntar para você, você achou que o investimento valeu a pena? O que você fala para esse pessoal aí que está meio pensando em entrar no curso? Vale muito a pena. E assim, você está falando de eu conseguir tudo isso, eu acredito que eu poderia conseguir mais. Só que eu tô com o pé no freio por conta de alguns detalhes, né? De alguns, por exemplo, eu estou à distância, gerando à distância, eu tenho que dividir meu tempo com a minha graduação, que estou no estágio. Então eu fico, não estou dando o tempo mais necessário para o negócio. Mas se eu tivesse mesmo dando tudo que eu precisava, né, para poder ele crescer mais rápido, o crescimento aí ia ser muito mais rápido. Então, dependendo também, mesmo que uma pessoa que a fonte de renda dela for direta, né, dos meios de hospedagem, porque aí ela vai estar com mais tempo focado, o resultado pode ser muito mais rápido. Eu também acredito nisso. Eu acredito que quanto mais você se dedica ao teu negócio, quanto mais você se dedica a aplicar, né? Igual, a gente tem que deixar muito claro. O que fez a Cristina ter resultado? Não é ela ter o conhecimento. Não foi ela, poxa, não, eu comprei um curso, eu aprendi, beleza. Mas esse não é a questão. O que é a questão é que ela aplicou. Então, igual ela falou ali, eu ainda nem terminei de assistir as aulas, mas sempre que eu assisto a aula, eu vou lá e aplico.
Isso que é o fator que faz ela ter resultado. É isso que faz as pessoas, tipo, por exemplo, tem muito pousadeiro por aí que tem 20 anos de pousada e não tem esse resultado. Tem muita gente por aí que tem 20 anos casa de temporada e não tem esse resultado. Por quê? Muitas vezes até tem um pouco de conhecimento, mas está faltando aplicar. Está faltando ir lá e colocar em prática. Então, eu também concordo que quanto mais você aplica, quanto mais você coloca em prática, maior é o resultado que você gera. Então, eu não digo que o teu resultado foi pequeno, mas eu acredito que você tem potencial para ainda aumentar muito mais. Sim, concordo plenamente. Inclusive, os meus concorrentes lá, né, que tem casa de temporada também e que está num negócio há mais tempo do que eu percebi como eu melhorei, né? Assim, há pouco tempo no negócio e sem experiência, eles alugam apenas no Réveillon e Natal, que a casa passa quase o ano todo desocupada e eles reclamam que o pessoal não aluga, que só aluga mesmo no final de ano e que pretende alugar a casa mensal mesmo, porque ninguém quer pagar, enfim. E aí caramba, e eu nem imagino, né? Eu com a casa o ano inteiro, agora o resto do ano todo alugada, e eu disso não posso reclamar, né? Por quê? Porque eu investi no meu conhecimento, investi na minha profissionalização, fui buscar isso, né? E não deixei a oportunidade passar assim, né? Sem agarrar ela. Muito bom. Muito bom, Cris. Foi lá e agiu, né, gente? Essa que é a diferença. Você vai, aprende, age, coloca aquilo em prática. Não adianta nada, igual o Ricardo falou, você consumir e não colocar em prática. Tanto que a gente tem alunos que tiveram resultado em 6 semanas, né, Ricardo? Tem alunos que, quando você entra com, né, ainda mais quem entra no parcelado, que tem que pagar, tem que juntar o dinheiro para pagar a próxima parcela, entra com mais gás ainda. Sangue no olho, né, Nath? Eu preciso pagar, mês que vem a parcela do cartão tá caindo ali, ou a parcela no boleto, tenho que pagar. Então, quando tem aquela chama ali atrás, né, fazendo você ir atrás, quero ver se você não vai atrás, gente. Por isso que não tem desculpa, não ter dinheiro agora não é desculpa. Porque se você não tem dinheiro agora, não é na próxima turma que você vai ter. Essa é a diferença de mentalidade que faz para você ter resultado de verdade. Você investe e aí depois, com o dinheiro que você vai ganhar, você paga aquele investimento. É por isso que a gente também oferece os planos de parcelamento, porque a gente quer realmente proporcionar isso, que a gente sabe que se a gente ficar aqui esperando vocês terem resultado para entrar no curso, isso vai demorar muito ou nunca vai acontecer. E aí a gente muitos pode pensar, isso é mágica, isso é sorte. Não, é estratégia. A gente percebe com o curso, a gente vê que é estratégia. Se você aplicar as estratégias, não tem como não dar certo, né? Dá certo, sim. E aí é só sucesso. Como diz a história, né? A gente tem que levantar cedo, trabalhar bastante, estudar bastante para depois a gente dar sorte na vida, né? Porque quem está vendendo muito está com sorte, né? No caso, a gente viu que não é bem assim. A realidade é que o que vocês precisam, galera, é de método. A gente bate muito em cima disso dentro do curso, a gente ensina relacionado a isso dentro de uma metodologia, então existe um passo a passo. A mesma coisa que a Cristina falou, em vez de você pegar e ficar buscando conteúdo solto, tentando aprender sozinho, é muito mais rápido, é muito mais objetivo quando você já tem esse caminho traçado, quando você já tem esse passo a passo na tua mão, quando uma coisa linkada com a outra vai fazer você ter um resultado lá na frente. Até tem um brinquedinho aqui, ó. Isso aqui, ó, é o curso tudo no seu devido lugar, bonitinho, bonitinho. Mas agora a internet em si é um lugar onde tudo está muito bagunçado, onde tudo está muito solto. E aí ó, você chega numa hora que tá tudo assim, ó. E aí você não sabe o que você faz. Aí você não sabe por onde você começa, para onde você vai. E isso faz com que você perca tempo, isso faz com que você perca o teu dinheiro, isso faz com que você perca os teus hóspedes, teus clientes, que muitas vezes estavam ali em detalhezinhos simples, como, por exemplo, esse anúncio para Réveillon. E você não está fazendo isso não porque você não quer,
É porque você não sabe, é porque ninguém chegou e explicou para você que isso aí é importante. E quanto tempo não vai demorar para você descobrir, para você desconfiar, para você chegar a essa conclusão sozinho? Então é muito mais rápido, é muito mais fácil quando você tem um acompanhamento. Exatamente. E você falando aí de essas informações soltas, né? E ter um conhecimento mais solto, acaba perdendo mais tempo, né? E no marketing a gente vê que tempo é dinheiro. Enquanto você está aí tentando agregar um conhecimento de um lado, de outro, tem outros aí já, ó, disparadamente, que compram um curso e sai disparado aí na frente, né? Muito bom. Sem falar que o marketing está sempre mudando, né? As ferramentas estão sempre mudando, o tempo todo tendo atualização. Então você fica nessa, esperando para buscar a informação correta, ordenar aí, quando você vê já mudou tudo, aí você tem que fazer tudo de novo. Essa é a vantagem de você ter um acompanhamento e ter realmente um método, realmente um mapa para você saber onde que você tem que fazer e que horas tem que fazer, como a Cris fez aí. Muito bom, Cris. A gente fica muito feliz de ver o resultado daí da sua casa de temporada, de ver você crescendo, tá pegando mais casas para, né? Olha lá, o conhecimento se multiplicando, hein, gente? Ela comprou para casa dela, agora ela já aplica em mais 2 casas. E quem sabe vai até mais, né, Cris? Porque pelo jeito tem um monte de gente precisando aí lá, né, no destino onde está a sua casa. Tem muita E no gente caso, o que é muito legal é que ela está fazendo isso com a família, né? Então, o fato dela estar fazendo isso também faz com que a família dela esteja lucrando mais, eles também estejam com esse resultado. E é legal a gente ter um conhecimento que é suficiente para a gente fazer as pessoas que a gente gosta crescerem também, né? Então, eu acho que isso entra muito nessa questão de sair só do dinheiro, só do valor que você recebe e expandir também para as coisas boas que é, por exemplo, a família da gente, né? Então, conseguir fazer eles crescerem junto é muito, muito legal. Galera ansiosa, Cris. E a galera aqui, todo mundo falando que tá amando a Cris. Galera aqui Muito. perguntando também para ela. Quer ver? Tem uma pergunta aqui que é direcionada para ela. Vamos ver se ela responde aqui pro pessoal, ó. A necessidade de alugar virou a paixão da Cristina? Ela se identificou com os negócios de hospedagem, foi? Foi. Eu não sabia que eu ia gostar de hospedar, né? Daí, depois, quando a gente vê a avaliação, que eu faço também um formulário de avaliação dos hóspedes, saber como é que foi a experiência, se as expectativas estavam de acordo. E no que eu posso melhorar, né? Aí quando eu recebo essas avaliações, aí eu fico tão feliz e me motiva ainda mais, né, a hospedar. E essa semana, eu negociando com um prospectivo hóspede, aí ele, ai, que legal, que ele uma coisa da questão do valor, né? Ele me perguntou o valor, mas eu não respondi. Daí eu fiquei na negociação, querendo conhecê-lo, então aí ele começou a ficar um pouco assim, mas me passa o valor. Aí eu fui explicar porque eu não ia passar o valor de imediato, queria saber, né, das expectativas dele e tal. Aí por fim, aí ele, ai, que legal, que bom, né, que você está interessada em saber das nossas necessidades, está mais interessada em nós como pessoas, porque a gente vê muito em hospedagem que só quer saber de lucrar e pronto. Aí eu, caramba, que legal. Então, mais uma técnica que dá certo e eu vou continuar mantendo nela. Então, a gente vê essas avaliações, esse retorno, aí eu fico muito feliz. Eu estou muito feliz também em ser hospedeira agora. Olha lá, a Cris usando a nossa técnica aqui, gente. A gente está aqui mostrando todo o valor do curso para vocês antes de chegar no preço mesmo. Então, a gente também pratica o que a gente ensina. E aí tá a Cris, ó, para mostrar que é a realidade. A gente está aqui realmente mostrando o valor porque a gente se importa com vocês, a gente se importa com o resultado. A gente não está vendendo curso só por vender curso. Se fosse isso, a gente já tinha falado o preço logo no primeiro dia. A gente quer que vocês entendam a transformação que você pode passar, quer que vocês entendam o que vocês vão ter que passar dentro desse processo para ter resultados como os nossos alunos também. Então, isso é muito importante para as suas vendas também, né, Cris? Então, vocês verem como dá para aprender também muito, tudo que a gente fala, a gente aplica por aqui também.
Pegando até o exemplo que ela usou ali, né? O pessoal já vem com aquela impaciência. Poxa, quanto custa? Fala para mim o valor, fala para mim o preço, eu só quero saber o preço, eu só quero saber isso e tal. E na verdade não é que eles só querem saber, eles têm essa falsa impressão de praticidade. Não, eu só preciso saber o valor e beleza, eu já sei se é para mim ou se não é. Mas quando você começa a mostrar tudo que a tua hospedagem tem, tudo que ela gera de bom para a pessoa, ela começa a avaliar, começa a pesar isso na questão viagem. Poxa, olha, isso aqui é uma coisa que vai fazer muita diferença para mim. Eu vou aproveitar melhor a minha hospedagem. Igual a gente sempre fala aqui, principalmente nas lives, cara, uma coisa que você tem que entender, tem muita gente que demora 1 ano para tirar férias. Você acha que é negociável para ele ir para um lugar onde não vai suprir as necessidades, onde vai ser ruim a estadia? Não é negociável. E muita gente, muito pousadeiro, esquece de falar isso. Esquece de chamar atenção para esses detalhes e convencer eles que não é o preço, mas é a experiência. Poxa, você está ficando num lugar que você tem a garantia que você vai aproveitar. Você não vai chegar aqui, vai ser um lugar ruim, que todo mundo vai reclamar, vai fazer aquele climão com a família. Então, se você não fala isso, a pessoa não percebe. E é a mesma coisa que a gente faz em questão do curso. Igual a Nath falou, seria muito estranho a gente ensinar algo que a gente não pratica. Então, a gente faz a mesma coisa. Vem aqui e mostra para vocês a questão do que vocês podem alcançar com isso. Igual a gente já falou aqui, muita gente não presta atenção que você pode dividir, que você pode tornar isso menos pesado para a tua realidade, que você consegue, com os próprios conhecimentos, pagar o curso. Então, a gente vem e mostra esse valor, mostra isso de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, para depois falar para vocês o preço. Então, é muito importante. É parte de um processo. E hoje vocês podem até se incomodar, ficar um pouco chateados da gente não falar esse preço diretamente, mas com o tempo vocês vão entender o porquê a gente faz isso e vocês vão começar a aplicar exatamente essa mesma coisa quando o assunto é a pousada de vocês. Exatamente. Muito legal, Cris. Tem mais uma pergunta aqui direcionada para você, só para o pessoal não ficar com dúvida aqui. Perguntaram se você oferece serviço de café da manhã e serviço de limpeza também. Não, né? Você oferece só serviço de casa de temporada. A limpeza, é claro, quando as pessoas saem, né? Isso. A limpeza, eu cobro dentro da diária, né, o valor da limpeza, de uma faxina. Na verdade, eu faço 2 faxinas, mas eu cobro o valor de uma na né? entrada e uma na saída, né? Lógico. E disponho de roupa de cama. Assim, apenas no dia que a pessoa chega. Não tem trocas de roupa de cama, mas só isso. Quer dizer, só isso não. Em questão, né, da casa é isso. Mas a pessoa fica com a casa todinha disponível. Não tem serviço de café da manhã. Eu tô agora, para agregar valor, eu tô montando outras parcerias, né? Como a gente aprende no curso também a fazer umas parcerias para agregar valor na minha diária, porque para marcar a vida das pessoas, né? Para deixar que a experiência seja inesquecível. Minha meta é essa, né? Deixar que a experiência dos meus hóspedes seja inesquecível. E que que a minha casa, né, foi uma ponte, assim, para que isso se tornasse muito memorável para elas. Muito bom, Cris. Com certeza as pessoas estão saindo com uma experiência de vida aí da sua hospedagem. E isso tem muito a ver, por isso que eu falo que, no fundo, a gente fala pro pousadeiro aqui, mas o pessoal da casa de temporada é isso também, tá? Não é só ver o seu negócio como uma máquina de fazer dinheiro. A gente vê que não é esse o caminho para você ter resultado de verdade com a sua casa de temporada, com o seu hostel, com a sua pousada, com qualquer que seja o seu meio de hospedagem. Tem que ter essa parte da satisfação, da hospitalidade. E é só quando você começa a entender isso que você começa a colocar valor no seu negócio também. E o hóspede percebe, e ele paga mais por isso, e ele volta, e ele gosta, e ele recomenda. E aí é um ciclo que só faz você crescer. Aí a gente vê que quando entra o dinheiro é o resultado, né? É o resultado de tudo que a gente planeja, de tudo que a gente idealiza e que se preocupa, né, com essa experiência da satisfação do hóspede. Muito legal. A galera acredita que isso não é possível, que não consegue chegar a um bom resultado, ou então que é muito difícil, que é uma coisa
para quem é superdotado, para quem tem muito tempo livre. E a gente trouxe aqui hoje a Cris, que mostrou que não tem nada a ver. Ela está aí com a gente já faz 4 meses, já conseguiu ótimos resultados. Eu acredito que daqui para lá é só melhorar esses resultados, que eu tenho certeza que em uma próxima live eles ainda vão estar bem maiores. Sim, e o que acontece? Você tem que buscar isso. Então, se inspire com esse exemplo. A Cris está aqui super bem-humorada, mostrando para vocês que é possível. Então, acreditem em vocês também. Isso fica aí com tudo que a gente viu nessa live, né, Nath? É isso aí. Cris, muito obrigada, né? A gente sabe que é um desafio vir numa live aqui, vocês ficam nervosos, mas olha, foi muito legal, a galera gostou muito, como o Ricardo disse, realmente é mais para inspirar as pessoas que estão do outro lado da tela, porque a gente já sabe dos resultados que vocês têm, né? Quando a gente conversa e tudo mais, mas vocês poderem externalizar isso é muito bom. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço muito vocês, que trouxe todo esse conhecimento que tornou isso muito possível para mim. Foi o que eu precisava para colocar meu negócio aí no sucesso. E vai ser cada vez mais. Sucesso para você, Cris. Falou, Cris. Tchau, Ricardo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigadão, galera. Cris. Tchau, tchau.